Esposa, mãe, dançarina exótica e espiã dupla. Vamos conhecer a incrível história de Mata Hari. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês, um canal onde eu conto casos, histórias, crimes reais que marcaram a França e também a Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar uma história que já foi muito pedida aqui no canal e que é absolutamente incrível. De uma mulher que viveu muitas vidas em uma e que soube se reinventar ao longo da sua própria existência. Sua história teve altos e baixos, o início ali da sua vida como família foi até que privilegiado, porém ela teve um casamento muito mal sucedido que provocou muito sofrimento. Tudo que aconteceu na vida dela a levou a se tornar o grande mito que ela é hoje. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa na cidade de Leeuwarden, na Holanda, e é nessa pequena cidade, a 150 quilômetros da capital, Amsterdã, que em 7 de agosto de 1876 vem ao mundo Margaretha Gertrude Zelle. Ela foi a primeira filha do casal Adam Zelle e Antje Verder-Meulen. Margaretha é a filha mais velha do casal, que posteriormente vai ter mais 3 filhos. O seu pai era um rico comerciante de chapéus e capas e sua mãe era dona de casa. Ele era um homem extremamente carinhoso, amoroso e coruja com a filha mais velha, a quem ele chamava de Margaret, e ele amava profundamente a sua filha e admirava a beleza dela. E realmente ela era uma criança muito bonita. Sua pele tinha uma tonalidade mate, os seus cabelos e olhos eram pretos, e essa beleza exótica era admirada pelo seu pai, que via nela uma verdadeira princesa oriental. Realmente as suas características físicas eram extremamente opostas às crianças da vizinhança, que eram loiras, pálidas, então ela se destacava. E muito cedo a jovem Margaret foi colocada no melhor colégio interno da região. E lá ela aprendeu francês, alemão e era realmente muito boa com os idiomas, e essa habilidade vai ajudá-la durante o resto da sua vida. Além da beleza que ela puxou do seu pai, ela também puxou dele uma outra característica muito marcante: um magnetismo e um poder de convencer as pessoas. O pai dela era mitomaníaco. Ele realmente era um homem bem sucedido, tinha uma loja famosa que vendia muito bem, mas ele não conseguia evitar de contar umas mentirinhas para engrandecer ali a sua trajetória. Ele dizia para todos que ele era barão e que ele vinha de uma família muito nobre e rica. E se por um lado ele era um homem muito bem sucedido, por outro ele gastava demais. Eles tinham uma vida confortável e viviam muito bem, mas ele gastava num nível muito maior do que os seus rendimentos podiam sustentar. E em 1889 a loja vai à falência e isso desestabilizou completamente a família. Assim, os pais dela se separam em setembro de 1890 e no ano seguinte, poucos meses depois, em 1891, a mãe dela falece. O pai dela, o Adam, se casa novamente, mas ele decide enviar a Margaret para ser cuidada pelos tios. E a tia incentiva a menina a entrar numa escola para se tornar uma professora maternal. Assim, ela vai para um internato na cidade de Leiden e ali ela vai começar a inventar para ela um passado glorioso. Lembra que falei que o pai dela era mitomaníaco? Na verdade, ela começa a reproduzir um pouco da história que o próprio pai contava, dizendo que ela era filha de um barão, que os pais dela eram extremamente ricos, que o pai dela era de família nobre, bem-sucedido.
Enfim, ela é uma moça super convincente, social, amiga ali de todo mundo. Nem ninguém duvida do que ela fala, todo mundo acredita que ela é filha de uma nobre família. Tudo parecia ir muito bem na vida da Magritte até que um escândalo acontece e ela é expulsa da escola por estar envolvida amorosamente com o diretor da instituição e ele também acaba perdendo o emprego. Na época ela estava com 16 anos e ela já chamava muita atenção dos homens porque ela era muito bonita. Porém, essa história toda pegou muito mal, ela ficou muito mal falada na cidade e estigmatizada por essa história, a adolescente parecia não ter muito futuro. Foi então que ela decidiu responder a um anúncio matrimonial publicado no jornal. Por trás desse anúncio estava o capitão Rudolph John MacLeod, um militar 20 anos mais velho do que ela e que procurava uma esposa. Após uma breve comunicação por correspondência, os dois se casaram em 11 de julho de 1895. Ele tinha 39 anos e ela estava prestes a completar 19 anos. John MacLeod era um oficial da marinha holandesa e após o casamento eles foram morar nas Índias Ocidentais holandesas. Depois o capitão foi nomeado comandante da guarnição em Malang, no leste da ilha de Java. Como era de costume das mulheres europeias que acompanhavam seus maridos ali na época, para se integrar na comunidade, ela passou a se vestir no estilo javanês. E ela também aprendeu algumas expressões, ela sabia falar um pouco e também aprendeu um pouco da dança javanesa. E apesar da diferença de idade, os dois se casaram bastante apaixonados. Ela se sentia extremamente atraída por ele, ela o considerava um homem muito bonito e charmoso, e ele também estava perdidamente apaixonado por ela. Assim, em 1897, ela dá à luz ao primeiro filho do casal, o Norman John. E no ano seguinte, 1898, nasce a filha Louise Jeanne, carinhosamente chamada de Non. Tudo parecia ir muito bem, mas a Magritte já não estava mais tão feliz como no início do casamento. O capitão MacLeod era um bom vivant, ele gostava de mulheres, de prostitutas, era alcoólatra e ele passa a ser um homem muito violento com ela. Ele chega em casa bêbado, ele é abusivo verbalmente e fisicamente. E para piorar as coisas, em 1889, os dois filhos do casal ficam muito doentes. Na verdade, os dois tinham sido envenenados. E em 27 de junho de 1899, o pequeno Norman falece aos 2 anos de idade. A filha, a Louise, ela também ficou muito doente, mas ela conseguiu se recuperar. E existem algumas teorias sobre esse envenenamento. Uma delas é que as crianças teriam sido envenenadas pela babá. Isso porque essa moça teria sofrido um abuso sexual por parte do capitão MacLeod e por uma vingança ela teria decidido envenenar as crianças para fazê-lo sofrer. Uma outra teoria diz que o capitão teria espancado um soldado nativo e que então, como forma de vingança, um dos empregados envenenou os filhos do casal. Porém, os historiadores contam uma outra versão, a que me parece mais plausível. Na verdade, o capitão era portador da sífilis e toda a família se tratava com um medicamento à base de mercúrio. Só que hoje em dia a gente sabe que o mercúrio é altamente tóxico e perigoso e por isso o pequeno Norman não resistiu a esse tratamento extremamente perigoso, vindo a falecer. O problema é que o casal nunca mais recuperou a paz depois da morte do filho. Isso porque o capitão culpava a Magritte pela morte do menino, o que é um pouco estranho e que demonstra o quanto ele era abusivo, já que ele era portador de uma doença grave e que obrigou a família inteira a se submeter a um tratamento perigoso, mas mesmo assim ele achava que podia culpar a esposa pelo falecimento da criança. O casal se separa em 1900 e a Margareta consegue a custódia da filha e uma pensão alimentícia que no final nunca foi paga.
Mas devido à grande influência que o MacLeod tinha com os militares e as pessoas importantes ali do poder, ele consegue reverter essa custódia e ele recupera a filha. E a partir de então ele começa a difamar a imagem da mãe, dizendo que ela era péssima, que ela era uma má influência e que ela não merecia nem ficar perto da filha. Essa difamação da imagem da Margareta vai perdurar durante toda a sua vida e ela nunca mais vai recuperar a guarda da filha e nunca mais vai voltar a vê-la. Sem esperanças de recuperar a filha, ela decide então se mudar para Paris, porque era ali que tudo estava acontecendo na Europa. Ali era a cidade das oportunidades e ela queria mudar de vida. Em novembro de 1903, aos 27 anos de idade, ela desembarca em Paris e passa a se apresentar como Lady MacLeod. Para sobreviver na cidade, ela passa a ser sustentada por alguns amantes que a ajudam com dinheiro e com alguns presentes. Nessa época, ela fica ali no meio do caminho entre ser uma cortesã, uma demi-mundana, já que não é nada oficial. E nesse meio tempo, ela passa a trabalhar como écuyère no circo Ernest Molière. Écuyère é alguém que ajuda o cavaleiro a se preparar para montar a cavalo. Mas pouco tempo depois, o Ernest Molière a convida para participar de um número musical, onde as dançarinas se apresentavam assim, meio seminuas. E isso foi uma revelação para ela, que começa a realmente tomar gosto por dançar, por se apresentar, e pouco a pouco ela começa a desenvolver ali sua personalidade como dançarina. A partir daí, o destino dela vai mudar completamente, porque ela vai passar a se apresentar como dançarina exótica oriental. E assim ela começa a se apresentar em algumas casas de espetáculos em Paris e vai se tornando cada vez mais conhecida. E vendo que aquilo estava dando certo, que as pessoas estavam interessadas, ela vai inventar para si própria uma nova persona e adota o nome artístico de Mata Hari, que significa olho do dia ou olho do amanhecer no idioma indonésio. E esse nome é muito significativo porque ele representa um novo começo, que era realmente o que ela estava buscando para ela. E ela passa a se apresentar para as pessoas como sendo uma princesa javanesa. Em 13 de março de 1905, ela se apresenta no Museu Guimet para a elite parisiense e aí ela vira uma sensação na cidade. Paris estava totalmente absorto pelo charme e mistério daquela mulher que tinha 1,75 m de altura, um corpo belíssimo e cheio de curvas, a pele na tonalidade mate, olhos pretos, uma boca carnuda, muito sensual, e tudo isso emoldurado por cabelos longos e negros. Mata Hari se apresentava seminua usando véus translúcidos dos quais ela ia se despindo lentamente durante a apresentação até ficar vestida apenas com suas joias e seu top de pedrarias. Na verdade, ela usava um body da mesma cor da sua pele e somente dava a ilusão de que ela estava completamente nua. A ilusão de ótica era tão grande que em algumas fotos parece que ela realmente está despida. Foi ela que inventou o striptease, porque pela primeira vez na história uma mulher se apresenta ali diante do público se despindo lentamente. O seu espetáculo causava curiosidade e escândalo ao mesmo tempo, pois se apresentar nua mesmo naquela época de demi-mondaines era um tabu e de alguma forma ela conseguia fazer isso de uma maneira muito elegante, cheia de classe, e os shows dela eram caros e lotados, e quem frequentava esses shows era a elite parisiense. Banqueiros, comerciantes, a aristocracia da cidade. Então poder assistir a um show da Mata Hari era um privilégio para poucos. Ela ganhava cerca de 10 mil francos por apresentação, o que era uma fortuna. Hoje em dia seria mais ou menos uns 42 mil euros. A Mata Hari se tornou uma celebridade absoluta. Os homens a desejavam, as mulheres a invejavam e os seus shows
simplesmente vendiam que nem água. Os ingressos se esgotavam em minutos. A sua reputação se tornou tão grande que ela não se limitou somente a ficar na cidade de Paris e ela fez apresentações por toda a Europa. Inclusive, os seus pôsteres de propaganda se tornaram peças icônicas. Ela é um ícone de beleza, sensualidade e poder, porque ela passa a frequentar os círculos mais influentes da época, com políticos, aristocratas, milionários, e o burburinho era tanto que ela começou a ser muito imitada. Todo mundo queria se apresentar da forma que ela fazia. E a gente pode dizer que ela foi uma grande influencer da Belle Époque, já que ela saiu na capa de diversas revistas, inclusive a Vogue, e ela atuou também como modelo para várias marcas que pagavam para ela vestir as suas roupas nos eventos e nas festas. Será que vocês já ouviram falar hoje em dia em alguma celebridade que usa um vestido para promover alguma marca? Então, a Mata Hari já fazia isso lá em 1900. Além disso, ela também vendia cartões postais com a sua imagem mostrando o seu corpo e os seus trajes. E se fosse nos dias atuais, eu acredito que a Mata Hari teria até uma marca de maquiagem, uma marca de bijuteria, enfim, se fosse hoje em dia ela teria muitos produtos licenciados no nome dela. A Mata Hari estava vivendo a vida perfeita, cercada de amigos, dinheiro, festas, bebidas e muitos amantes de várias nacionalidades possíveis. Porém, ela tinha uma queda por homens de uniforme. E um dos seus amantes compra para ela uma mansão na cidade de Neuilly-sur-Seine, mansão onde ela vai viver boa parte da sua vida. Ao mesmo tempo que ela estava ganhando muito dinheiro e ficando milionária, ela também gastava demais, exatamente como o pai dela fazia. Ela vivia a boa vida de festa, champanhe, vestidos, joias, mas não se preocupava muito em guardar aquele dinheiro para o futuro. Todo o dinheiro que entrava, ela gastava, ela vivia como se não houvesse amanhã e realmente ela teve uma boa vida como celebridade, como dançarina durante 10 anos, o que é considerado até uma carreira bastante longa. Mas em 1914 ela já está com 38 anos e a fama começa uma decrescente. Ela não está mais fazendo tantos shows, não está fazendo tanto sucesso e quando ela se apresenta, as críticas são pesadas. Os jornalistas falam muito sobre a aparência dela, quanto ela está ficando gorda e com muitas curvas, e alguns chegam a falar que ela tem uma imagem meio matrona, que ela tá ultrapassada, que o espetáculo dela é kitsch, é brega, cafona. E realmente existiram tantas pessoas que imitaram o estilo dela que aquilo ali já não tem mais tanta graça. Toda aquela figura de dançarina exótica já não é mais tão chamativo. E assim ela passa a perder dinheiro, né? Porque ela gasta muito e já não ganha mais tanto quanto antes. Mas ela não se deixa abater e ela começa a trabalhar num novo espetáculo onde ela chama outras bailarinas, ela investe num figurino maravilhoso e ela vai fazer o seu coming back no Metropole Theater em Berlim. Mas antes que ela possa estrear, estoura a Primeira Guerra Mundial. E então ela fica sem perspectivas e atolada de dívidas pelo investimento que ela fez nesse grande espetáculo. E então em 1915 ela é obrigada a vender a sua mansão em Neuilly-sur-Seine e ela volta para a Holanda e vai morar na cidade de Haia, numa casa modesta e alugada. Ali ela vai viver basicamente sendo sustentada pelos seus amantes, os únicos que restaram, e esse período vai ser uma fase péssima para ela, porque ela não tá mais acostumada a viver na Holanda e aquilo é muito doloroso para ela, porque além dela não ser mais uma celebridade, não ter mais tanta aquela atenção que ela recebia como antes, ela ainda tá morando no mesmo país onde mora a filha dela, a filha que ela tanto ama e que ela nunca mais pôde ver. Então esse é um período muito triste na vida da Mata Hari.
E foi ali naquela casa humilde na cidade de Haia que ela recebe a visita do cônsul alemão em Amsterdã e chefe da inteligência alemã, um homem chamado Karl Kramer. Ele vai conversar com ela porque ele está muito interessado no que ela pode oferecer para ele. Ela era uma mulher poliglota, falava francês, alemão, holandês e ela está introduzida nos círculos de poder. Na verdade, ele oferece para ela um emprego de espiã. Em troca desse serviço, dessas informações estratégicas que ela podia oferecer para a Alemanha, ele oferece para ela pagar todas as suas dívidas. Assim, ela assume sua terceira identidade, a de espiã, agente H21, braço direito das forças alemãs. E para fazer bem esse trabalho, ela vai até a cidade de Colônia, onde ela recebe treinamento, ela aprende a escrever por códigos e ganha uma caneta com tinta invisível. Então ela volta para Paris para poder trabalhar e conseguir algumas informações relevantes para o Kramer, e ela passa a viver no hotel Palace Élysée, um hotel super chique que ficava na Avenida Champs-Élysées. No ano de 1916, ela conhece Vadim Maslov, um soldado russo a serviço da França, um jovem de apenas 21 anos de idade por quem ela se apaixona perdidamente. Os dois começam um namoro que é assumido publicamente e isso causa um burburinho, um escândalo ali na época, porque ela era muito mais velha do que ele. E isso é sempre interessante porque toda vez que a mulher é mais velha que o homem, ai que escândalo. Mas vamos lembrar que ela própria se casou com um homem que era 20 anos mais velho que ela, e eu tenho certas dúvidas se essa diferença de idade deu tanto que falar assim. De qualquer maneira, os dois seguem ali o seu namoro e ela tá gostando dele de verdade, ela tem planos com ele, eles falam em se casar, em ter uma vida, em ter um futuro. Pela primeira vez ela tá gostando de alguém de verdade, sem nenhum interesse, porque ela tinha muito mais a aportar para ele do que ele para ela. Mas o Vadim tem que retornar ali para frente da batalha e ele sofre um acidente. O avião dele é abatido em pleno voo e ele é ferido no olho e obrigado a receber cuidados num hospital de campanha perto da cidade de Vittel. Assim que ela recebe a notícia que ele está hospitalizado, que ele foi ferido, ela fica muito preocupada e começa a usar toda a sua influência para ter acesso ao hospital que ele estava internado. Mas para chegar ali no hospital, ela precisava de um visto especial de trânsito pelo território em guerra. E é nessas circunstâncias ali, correndo atrás desse visto, que em 2 de setembro de 1916 ela conhece o capitão Georges Ladoux, chefe dos serviços de contra-espionagem francesa. Ela, obviamente muito esperta, começa ali uma amizade com o capitão Ladoux, porque ele poderia facilitar esse visto para ela. E conversa vai, conversa vem, entre um café e outro ali, trocando uma ideia, o Georges Ladoux oferece para ela ser espiã francesa. Assim como Kramer tinha feito essa proposta para ela meses antes, estava ali o Ladoux falando a mesma coisa, mas agora para ela trabalhar para o lado francês. O objetivo é que ela espionasse o alto comando alemão na Bélgica. De fato, era muito interessante e simples para ela ser espiã, porque ela era holandesa e o passaporte dela a permitia atravessar livremente as fronteiras pela simples razão de que a Holanda permaneceu neutra durante o conflito. Além disso, ela era uma estrela, uma celebridade, uma dançarina muito famosa e ela poderia ir e vir sem levantar nenhuma suspeita. Acontece que ela já estava trabalhando para um lado, mas ela precisava desse visto especial para visitar o amado no hospital, então ela não teve como dizer não e ela aceita a proposta do Ladoux, mas para isso ela pede um pagamento substancial. Ela pede 1 milhão de francos
e ele diz que sim, ele aceita o acordo, porém essa grana nunca vai ser paga para ela. Então ela segue ali fazendo um trabalho de espionagem dupla, né? Trabalhando para os dois lados, o que é extremamente arriscado. Mas o que ela não sabia é que ela estava sendo observada pelo serviço de contra-espionagem britânico e francês, que desconfiava que ela estava trabalhando também para a Alemanha. E na verdade o convite que o Ledoux tinha feito para ela foi justamente para pegar ela no pulo, era uma armadilha para ela cair, para comprovar que ela realmente estava trabalhando para o lado inimigo. Então, uma mensagem de rádio é interceptada graças às antenas da Torre Eiffel e os franceses conseguiram decifrar a mensagem facilmente, já que ela tinha sido criptografada usando um código que os alemães sabiam que os franceses conheciam. O que é bem esquisito, é muito estranho, porque os alemães não tinham nenhum motivo para facilitar a vida dos franceses. A mensagem secreta continha informações suficientes para reconhecer de quem eles estavam falando e era ninguém mais, ninguém menos do que Mata Hari. A mensagem citava informações pessoais sobre ela, como o endereço e o nome da sua governanta. Imediatamente, uma busca foi realizada no quarto onde ela morava, no Hotel Palace Élysée. E nenhuma prova foi encontrada além da sua bolsa de mão, que continha 2 produtos farmacêuticos, um creme e um contraceptivo. Mesmo que nada tenha sido encontrado, em 13 de fevereiro de 1917, ela é presa pelo capitão Pierre Bouchardon e levada para a prisão de Salazar, onde ela vai passar por vários interrogatórios. O capitão quer que ela confesse o crime de espionagem e ele pressiona muito, mas isso não acontece. No total, ela é interrogada 17 vezes e ela realmente sofre uma pressão absurda para dizer a verdade, mas ela fica calada. Ela fica detida por 5 meses até que em 25 de julho de 1917 se inicia o julgamento perante o Terceiro Conselho de Guerra de Paris. Mata Hari é acusada de espionagem e de ser uma agente dupla para a Alemanha e para a França. Ela chega no tribunal elegantemente vestida e obviamente que ela ainda chama muita atenção pelo seu charme e por sua beleza. Durante os 2 dias, ela responde a todos os questionamentos, se defendendo bravamente, admitindo que ela havia recebido 30 mil marcos do chefe da espionagem alemã, mas que ele era seu amante e que o dinheiro era apenas um presente. O problema é que essa declaração não ajudou nada a situação dela, porque a situação das demi-mondaines era outra. Se antigamente elas eram vistas como artigos de luxo e quase que celebridades, agora elas eram tratadas como meras prostitutas. E dizer que ela era amante do cônsul alemão não pegou nada bem para ela. Todo o contexto da situação também não era favorável para ela. A guerra ainda estava acontecendo e no leste do país, onde as batalhas eram violentas, os soldados franceses morriam em combate e, obviamente, o governo estava procurando por bodes expiatórios. Rapidamente, a Mata Hari passa de ídolo, ícone sexy de beleza, a culpada ideal em uma França traumatizada pela guerra e cujo exército tinha acabado de sofrer um fracasso na famosa Batalha do Chemin des Dames. E no julgamento ela teria dito deliberadamente: cortesã, sim, mas traidora jamais. O advogado que a defendeu era também um antigo amante, Maître Edouard Clunet. Ele não conseguiu evitar o inevitável. Depois de apenas 10 minutos de deliberação, o Conselho de Guerra proferiu a sentença. Ela foi considerada culpada de conspirar com o inimigo e, de acordo com a tradição, ela foi condenada a ser executada por fuzilamento. Em 15 de outubro de 1917, Mata Hari é executada por um pelotão de fuzilamento na fortaleza do castelo de Vincennes. Ela se recusou a ter os olhos vendados e encarou de frente os seus algozes. A lenda diz que antes dos tiros, ela teria jogado um beijo de despedida para os seus executores.
Dos 12 soldados que constituíram o pelotão de fuzilamento, apenas 4 tiros a atingiram, 2 em suas pernas e 2 em seu peito, um deles atingindo seu coração, causando sua morte instantânea. O comandante aproximou-se dela e deu um tiro de misericórdia na têmpora para ter certeza de que ela morresse. A notícia de sua morte violenta correu o mundo inteiro. Seu corpo não foi sepultado, foi usado para as aulas de anatomia dos alunos da Faculdade de Medicina Francesa. Esse era o procedimento feito com todos aqueles que eram executados na época. Mas a sua cabeça foi embalsamada e permaneceu no Museu de Criminosos da França até 1958, ano em que desapareceu, supostamente roubada por um admirador. A história da vida dela rendeu muitos filmes e ela foi interpretada no cinema por Greta Garbo, Marlene Dietrich e Sylvia Kristel. Mas também existem muitos livros, séries, documentários e até o autor brasileiro Paulo Coelho escreveu um livro sobre a vida dela, A Espiã. Mata Hari foi uma mulher fabulosa que teve uma trajetória incrível. Ela era empoderada, à frente do seu tempo e ela foi uma vítima infeliz de uma condenação que não seria sustentável se eu tivesse ocorrido nos dias atuais. Afinal, eles não acharam nenhuma prova concreta sobre a traição dela. Que ela realmente foi uma espiã dupla, isso ninguém duvida. Mas será que ela realmente passou informações relevantes que levaram à morte de tantos franceses? Essa é uma pergunta que fica no ar, mas que muitos historiadores acreditam que não, que ela foi condenada injustamente. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você acha que ela era culpada ou inocente? E você acha que ela mereceu morrer dessa forma tão violenta através de um fuzilamento? Me deixa a sua opinião aí nos comentários porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Aproveita e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos que saem por aqui, publico muitas fotos do meu dia a dia e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.